bem-vindos ao Dito Isso Podcast, um espaço livre de julgamentos. Afinal, quem somos nós para julgar, não é mesmo? Dito isso, aqui nós vamos ler as melhores e nada além do que as melhores histórias de nada além do que as piores pessoas de todo o universo. Eu sou o Luiz Felipe do Lips em Foco e, para me acompanhar, nós temos o ex-host do Dito Isso Podcast, o Arthur Ponzeto. Pera lá, mano. Calma aí. Isso aí é uma exceção à regra. Calma aí. Você é um convidado host hoje. Entendeu? Arthur, não sei. Vamos ver ainda. Vamos ver. Não vai ter votação. Aproveite esse momento que eu estou deixando você estar segurando o volante. Muito obrigado por deixar eu segurar o volante com o carro ligado. E comigo também nós temos a Tis, da Agência 335. Opa, tudo bom? Direto de Terras Lusitanas. Direto de Terras Lusitanas. Estamos gravando cada um num fuso horário. Eu num fuso horário da cidade de São Paulo, o Arthur em outro. Afinal, essa cidade tem fuso horários diferentes, obviamente. Eu achei que o Lipe já ia meter o nosso endereço já aqui, né? Eu confesso que eu ia. Na hora que eu ia falar o bairro que eu moro, eu falei, não, para. Não precisa. Assim, a gente não tem gente suficiente pra ter um stalker, eu acho, ainda. Cara, eu sei, mas é justamente num momento como esse que eles vão atrás. Que isso apunhala a gente pelas costas lá na frente. Exatamente, então deixa quieto. Gente, antes de começar, eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra vocês. Se alguém tiver alguma história que tenha um pouco a ver com esse tema e quiser compartilhar, mas eu queria saber até onde vocês já foram ou até onde vocês iriam por uma vingança. Não tenho histórias para compartilhar. Não precisa contar Meus advogados mandaram ficar em silêncio. Podem só falar até onde vocês iriam, é o que eu vou fazer. Até pouco tempo atrás, eu me diria uma pessoa muito calma e que eu não planejaria uma vingança. Porque eu sinto que o pensamento catártico de alguém se dar mal por algo que eu fiz, ele é bom até acontecer, porque eu me conheço, porque todas as vezes que eu fiz mal a alguém de propósito e a pessoa ficou triste, eu me senti a pior pessoa do universo. Então eu sei que eu não ficaria feliz com uma vingança. E a gente já sabe que o seu Madruga já disse que a vingança nunca plena, mata a alma e a envenena. Então assim, quem sou eu pra duvidar do seu Madruga? Porém agora eu tenho uma filha, e se alguma coisa acontecesse com a minha filha... Eu imaginei que esse fosse seu porém. Aí o pau vai cantar. Porque, por exemplo, tem uma criança no playground da minha filha, que ela vai e fica puxando o cabelo da minha filha e mordendo a minha filha de 1 ano. E eu não vou lá, eu não estou lá, não estou presente quando isso está acontecendo. Mas eu já avisei pra minha sogra que tá cuidando dela pra chutar outra criança, pra beliscar outra criança, pra derrubar outra criança. E ela fica tipo, não pode fazer isso. Eu fico, mas eu não ligo, tá machucando a minha criança. Eu acho que pode. Eu não tenho certeza porque eu não sou advogado, mas eu acho que você só pegar uma criança e gritar com muita força na cara dela não é ilegal. Eu não tenho certeza. Mas assim, você não tá fazendo mais nenhum mal, criança. Você tá pegando ela e fazendo... Ela vai... Acho que ela só vai se assustar e acho que ela vai entender o recado. É possível que você se foda por conta disso, mas eu acho que não tem nenhuma lei que previne... O grito? Alguém de fazer... Exato. Advogados, contem aí. Advogados, como sempre, por favor. Eu não sou uma pessoa muito vingativa. Eu acho que eu não faria... Assim, é isso. Eu não tenho filhas pra dizer... Mas são poucas as situações em que, de fato, eu planejaria uma vingança, eu acho. Pelo menos por enquanto. Eu acho que o pensamento do filho é muito interessante. Eu acho que, se fosse pra outra pessoa... Porque, assim, eu sou uma pessoa extremamente emocionada. É muito fácil eu ficar com vontade de dar um troco em alguém e tal. Só que, a verdade, cara, eu sou tão preguiçoso com esse tipo de coisa. Sabe? É assim, é total aquela coisa... Na hora que eu penso por mais de 30 segundos, eu penso... Você é louco, não compensa. Deixa quieto. Não compensa, mas se o universo decidir que essa pessoa se ferre, aí eu fico feliz. Eu fico feliz com a desgraça dos outros. Mas eu não vou atrás dessa desgraça. Se o universo puder fazer alguma coisa a respeito, seria fantástico. Mas eu ativamente ir atrás, no meio do caminho eu ia falar, para. Eu não preciso disso, não. As histórias de hoje, todas elas vão passar por vinganças de graus diferente, tanto do motivo quanto da complexidade da vingança. Eu tô muito animado pra ver o que vocês vão achar dessas pessoas que têm, com certeza, muitos problemas a serem resolvidos. Eu estou muito animado pra ouvir uma história. Vamos lá. Meu chefe roubou meus ingressos para o Super Bowl, então eu fiz ele perder um cliente muito importante. Com os playoffs da NFL de volta, achei que vocês poderiam gostar dessa história de vingança relacionada ao futebol americano.
Sou um grande fã dos 49ers, daquele tipo que faz churrasco no estacionamento o dia todo antes do jogo, e alguns anos atrás, nós voltamos ao Super Bowl. Eu trabalhava em uma empresa de consultoria com algumas contas que lidavam diretamente com o Super Bowl. Um cliente em particular sabia o quanto eu era fã dos Niners. Eu era o responsável pelo dia a dia da conta dele. Ele gostava muito de trabalhar comigo e viramos amigos. Frequentemente saímos para tomar algo ou jantar depois das reuniões. Ele tinha acesso a um par de ingressos extras da empresa para o jogo. E como forma de agradecimento, queria me dar de presente. Ele entregou os ingressos para o sócio responsável pela conta, a quem irei me referir como sócio cuzão. Esse é o nome do sócio, batizado, do sócio batizado. Até o final da história, o cartório, sócio cuzão, para que ele me entregasse como surpresa. O jogo veio, passou, perdemos, foi horrível. Na próxima vez que nos encontramos, fomos tomar algo depois e ele mencionou: "Ei, a propósito, por que você não foi no jogo? Ouvi dizer que outra pessoa estava no seu lugar." Eu perguntei: "Que jogo?" E ele disse: "O Super Bowl." Confuso, eu respondi: "Eu não tinha ingresso pro Super Bowl." Ele me contou então que tinha dado ao sócio cuzão um par de ingressos da empresa pra mim, como presente para que eu pudesse ir. Eu não fazia a menor ideia do que ele estava falando. Ele ficou mais chocado do que eu e me pediu pra perguntar discretamente sobre isso e depois contar pra ele o que eu descobri. Na semana seguinte, de volta ao escritório, descobri por uma das secretárias que o sócio cuzão tinha dado os ingressos do Super Bowl para outro cliente dele. Olha que fofo. Ah, que delícia! Em outras circunstâncias, talvez eu tivesse deixado isso pra lá para manter a paz, mas esses eram lugares na linha de 30 jardas para ver os malditos 49ers no Super Bowl. Arthur, você que é mais letrado, o que significa 30 jardas? Cara, então, eu gosto muito de futebol americano, nunca fui num estádio pra assistir, mas a linha de 30 jardas tem o meio do campo é 50 jardas, o final é 0-0. Eu acho que esses são os termos, a gente pode conversar depois com o Papo de Jarda, canal do meu primo. Ou a gente podia fazer uma collab com o Papo de Jarda, né? Eu já falei com eles, eu já falei com o Luqueta e com o Eric, que eu quero os dois aqui. Mas o Não, ponto vai é, acontecer, vai então a acontecer. gente tem os 50 jardas, 100 ou 0-0. E a 30 jardas é mais ou menos aqui. Então é um lugar muito bom. É de fato, assim, um lugar muito legal de estar pra assistir o jogo. E você vai continuar, mas é ingressos pro Super Bowl. É um dos ingressos mais caros do planeta. É, a gente vai chegar no... O valor dos ingressos vai aparecer na história. É muito caro. Mano, nossa, eu ia ficar muito puto. Eu ia ficar... Ainda mais que é o time deles. Ainda mais que, assim, o seu time estar no Super Bowl já é... Se você não é o Chiefs, desculpa. Duvido que alguém do nosso público assista futebol americano. Mas se você não é o Chiefs ou o Patriots... 70% do nosso público é feminino. Então, eu acho que, assim, eu posso Mulher estar não pode generalizando... Mulher não pode gostar Cara, de não futebol sei. Realmente mulher pode. Mulher, assim, não, realmente. Cheque seus É que eu não privilégios, gosto, Lipe. então... Não, Perdão, justo. peço perdão. Assim, se você não é o Chiefs ou, sei lá, o Patriots, um time que tá sempre na final, é muito difícil ver o seu time no Super Bowl. Você ter a possibilidade de ir no Super Bowl pra ver o seu time jogar e alguém roubou o seu ingresso, é passível pra vingança. Eu acho que o tribunal, ele deixa. Diferente do Arthur, eu não consigo expressar o quão eu não tenho nenhum interesse por futebol americano. Ou nenhum futebol. Não, eu gosto de futebol. De vez em quando. Gosta? Geralmente, gosto na época da Copa do Mundo. Eu sou copista. Lipe, eu vou te dar um exemplo melhor. Imagina que vai ter um Rock in Rio, onde a Fresno, o My Chemical Romance, Panic at the Disco e o Rosier, todos eles vão tocar em sequência e depois vão cantar juntos, e você tinha um cliente que ia te dar um ingresso pra isso, só que ele deu esse ingresso pra mim. Consigo entender, é revoltante. Mas eu tenho um ponto, que eu vi de quando é essa história, e apesar de eu não me interessar pelo Super Bowl e pelo futebol americano, eu sempre me interesso pelo show do Super Bowl. Ah, E tá aí. caso eu tenha acertado nas contas, eu vi que essa história é de 2 anos atrás, e o show do intervalo em questão foi o da Rihanna, que foi muito foda. Ah, foi o do Então, Super assim, Smash Brothers, Mano, assim, eu nem sou fã da Rihanna, mas se eu tivesse a oportunidade de ter ido nesse evento, ter visto o show dela, e de graça ter ficado bêbado vendo o homem se bater, eu ficaria muito puto, se tivesse ido comigo. Mas, voltando pra história, eu fiquei puto. Considerei confrontar o sócio cuzão diretamente, mas percebi que quem notou minha ausência foi o cliente. Então, se eu deixasse ele lidar com isso, não haveria nenhuma consequência pra mim. Mandei uma mensagem pra ele. Ei, só queria te agradecer por ter pensado em mim com aqueles ingressos. Parece que eles foram dados para outro cliente da firma. Ele respondeu na hora em letras garrafais. Você tá de sacanagem. E depois, finge que eu nunca te falei disso.
deixa comigo. Ele me procurou depois para montar um plano. Alguns dias depois, fomos convidados para uma reunião no escritório deles. O cliente pediu que o sócio também estivesse presente, o que não era totalmente incomum. Então, sócio cuzão e eu pegamos um voo na semana seguinte e fomos até lá. Mal sabia o sócio cuzão que meu cliente havia montado uma cena maravilhosamente constrangedora para pegá-lo no flagra. Quando entramos na sala de reuniões, estavam todas as pessoas de sempre, junto com uma mulher na casa dos 30, que nós não a conhecíamos, e o meu cliente imediatamente apresentou. Sócio cuzão, essa é a Stephanie, ela é VP do outro departamento, ela quis participar da reunião. Ei, aqui ele coloca o nome dele, só que ele literalmente colocou tipo, entre parênteses, my name, então eu vou batizar ele como Túlio. Ei, Túlio, vocês devem conhecê-la do Super Bowl, né? Ela então responde, estendendo a mão pra me cumprimentar. Ah, acho que não. Nós nos encontramos lá? Desculpa, eu devo ter esquecido, né? O cliente responde, caramba, Steph, quanto você bebeu? Eles estavam sentados, tipo, do seu lado. O cliente me olha e eu digo, desculpa, na verdade, eu não tava lá. Você deve ter confundido com outra pessoa. Nesse ponto, o sócio cuzão começa a ficar visivelmente desconfortável. Provavelmente a ponto de inventar uma desculpa. Ele começa com é que... De repente a Stephanie interrompe ele e diz, o Túlio não tava em nenhum desses lugares. Aliás, eu estava me perguntando por que nós havíamos dado os ingressos pra ele. Tem algum projeto com eles que eu não estou sabendo? Obviamente não, eram de setores totalmente diferentes. Não faria nenhum sentido haver esse cruzamento entre os departamentos e as marcas, né? Então o sócio cuzão, ele vem assim, atropelando e solta um... e o cliente imediatamente interrompe ele perguntando, ô sócio cuzão, eu te dei esses ingressos pra você entregar pro Túlio, não foi? Nesse momento, o sócio cuzão começa a ficar vermelho como um tomate e ele responde, putz, não, é verdade, só que ele não pôde ir. Então deve ter dado os ingressos pra outra pessoa, não? E se vira pra mim, assim, esperando desesperadamente que eu entrasse na mentira dele. Ele jogou a batata quente, né? Jogou a batata quente. Eu respondo, do que você tá falando? O cliente, ele só olha e diz, sócio cuzão, esses ingressos foram um presente pessoal meu pro Túlio. Você os deu pra outra pessoa? Você os deu pra outro cliente? O sócio cuzão tenta talvez tenha havido alguma confusão no escritório. O cliente fica em silêncio por um tempo, que deve ter parecido uma eternidade pro sócio cuzão. Depois ele olha pra baixo, pega no seu portfólio, pega o seu iPad, coloca na pasta e diz, acho que essa reunião acabou. Túlio, parece que eu te devo um presente de agradecimento. Vamos almoçar. Meu Deus! Stephanie, você tá convidada pro almoço. Sócio cuzão, eu preciso reavaliar a nossa relação. Por favor, volte pra casa e espere o nosso contato na próxima semana. O sócio cuzão, ele sugere que ele gostaria de ir junto, presumivelmente pra tentar conter o estrago, mas Stephanie responde de forma firme. Não acho que seja uma boa ideia você ir com a gente, não. E pede a recepção que o acompanhe até a saída. Assim que ele entra no elevador, caímos todos na gargalhada. Stephanie não era VP, coisa nenhuma, era apenas só mais uma funcionária da empresa que o cliente recrutou pra fazer esse teatrinho planejado. Ela acabou indo almoçar com a gente e foi muito feliz de descobrir que ela era fã dos Niners também. A caminho do restaurante, recebo uma mensagem desesperada do sócio cuzão, dizendo que eu precisava proteger a firma, né, tem que vestir a camisa, né, e que poderíamos conversar quando eu voltasse. Respondi, sim. Precisamos conversar. Depois eu vejo o que eu posso fazer. O cliente me orientou a esperar algumas horas e então responder o seguinte. 4 coisas. Primeiro, que ele esperava faturas com o valor de revenda dos ingressos do Super Bowl. O valor de revenda era muito maior que o original, mais de $10 mil. Nossa senhora, Lipe! E também do nosso almoço... do almoço que os 3 foram e o sócio cuzão não pôde ir. Inclusive, ele escolheu um lugar bem caro e fez questão de exagerar nos gastos. E que esperavam que tudo isso fosse ressarcido imediatamente. 2. Ele esperava um pedido de desculpas direto a mim. 3. Um pedido de desculpas por escrito para a empresa dele, pelo que ele considerava um roubo. E 4, e eu acho que essa aqui é a pior de todas, que daqui pra frente, ele só lidaria comigo ou com outro sócio da firma, mas nunca mais com um sócio cuzão. Putz. Cara, que delícia. Que satisfatório. Mas no final, então, ele não perdeu o cliente. Ele quase perdeu. A sorte é que ele pegou um cliente muito divertido.
Tipo, o cliente, ele tava esperando esse momento catártico na vida dele, de tipo, de sacanear alguém. Esse cliente, ele é só uma pessoa que ele ficou muito rico e ele chegou numa posição que ele falou, cara, se alguém me cruzar, a pessoa tá lascada. E aí isso aconteceu e ele falou, cara, não vai sobrar outra, mano. Eu vou descarregar essa minha vontade de fazer isso com alguém que com certeza já existia aqui há muito tempo. Isso causou um baita rebuliço entre os outros sócios. Eu acabei até saindo por cima, porque parecia que eu tinha feito um esforço de boa fé para manter o cliente mesmo com toda essa situação. O cliente então foi transferido para outro sócio, saiu totalmente da mão do sócio cuzão. E além disso, eu achei isso um pouco estranho, mas bom, ele disse que pela forma, né, como o contrato social da empresa dele e tal, o sócio cuzão perdeu a participação nos lucros daquele trabalho. Então ele literalmente ele perdeu totalmente a renda que ele ganhava daquele trabalho com aquele cliente. Imagino que deve ser tipo galera que mexe em investimento e coisa assim. Tipo, se você não tá com a conta mais, você não ganha dinheiro dessa conta, né? Pensando agora, não faço a menor ideia do que esse cara achou que ia acontecer. Ele realmente acreditou que o cliente não perceberia que eu não agradeci por um par de ingressos do Super Bowl? Enfim, o ambiente ficou meio envenenado pra mim a longo prazo, já que o sócio cuzão não ia sair da firma. Eu saí alguns meses depois pra uma posição, inclusive, muito melhor. O cliente acabou encerrando a relação com a firma um ano depois e hoje trabalha com um bom amigo meu numa empresa concorrente. Ainda estou puto por ter perdido o Super Bowl, pra ser bem sincero, mesmo que os Niners tenham perdido. Espero que a gente volte esse ano pra eu finalmente ver um ao vivo. Vai, Niners! Não foram. Já avisando, não foram. Não foram, né? Primeiro, vingança né? gostosa, né, gente? Eu achei uma vingança justificável. Cara, então, assim, o ponto é que não foi eu acho que não foi uma vingança no sentido de que o Túlio, ele tecnicamente não fez nada. A única coisa que ele fez foi não pegar a mentira do sócio cuzão. Porque o sócio cuzão tentou se defender e ele ficou tipo... Não, oxe, você é louco? E assim, o cliente, tudo que ele fez, a parte do restaurante achei esquisito, mas tudo que ele fez... Não, mas aí tudo bem. Mas tudo que ele fez tava no direito dele. De fato, assim, eu ficaria puto. Ficaria, mano, maluco da cara se alguém fizesse isso. O cara, vamos falar, o cara é a Coca-Cola. Você, agência de publicidade que atende a Coca-Cola. Ele fala, ó, estou entregando esse par de ingressos pra você, Arthur. Só que ele dá pra mim pra eu entregar pra você. Aí eu pego, e pra fazer um bom, né, relacionamento, eu pego esse ingresso e entrego pra outro cliente que é a Nestlé. Literalmente, ele pegou uma coisa de uma marca e deu pra outra pra melhorar a relação dele. Não, loucura. Eu acho estranho quem deu o ingresso também não ter mandado uma mensagem. Olha, eu mandei pelo fulano uma coisa pra você. Tipo... Né? Dia, né? É uma coisa roubável. É uma coisa roubável, não é uma coisa não roubável. Cara, sabe verdade, qual que eu acho que é o problema? É porque essas pessoas são tão ricas. Vamos combinar que, assim, é um universo completamente fora da nossa realidade. Porque receber um presente de $10 mil de 20, cliente, né? Porque era um par de ingressos, então... Era um cliente... Mano, 20 mil... Isso, sei lá, na cotação atual tá dando o quê? 2 milhões de reais? Eu não sei, por Amigo, aí. eu compro uns 2 apartamentos na cidade de São Paulo. E ele não checou, é isso. Ele deu um presente que é a entrada de um carro, ou um carro completo... E ele não checou, ele não olhou, ele não falou, tipo, e aí, irmão, gostou? Não, pra ele, isso é nada. Mas mesmo assim... Se eu fosse dar um jogo Corinthians e Palmeiras pra alguém, eu ia querer ver stories da pessoa. Eu ia gravar a reação dela, sabe? Tem atualização, não? Não tem atualização, infelizmente. Acho que foi a história completa. Mas assim, eu fico feliz de saber que o sócio cuzão levou uma pra não esquecer mais, né? Arthur, antes da gente continuar, eu gostaria que você lembrasse os nossos ouvintes de tudo que eles precisam fazer caso eles não queiram virar o tema da nossa terapia na semana que vem. Se você não é babaca, você vai se inscrever no canal, se inscrever no Spotify, dar 5 estrelas no Spotify, comentar no Spotify. Por que eu tô falando tanto de Spotify, Lipe? Porque o YouTube não gosta da gente, mas o Spotify... Ele tá sendo um bom pai. O Spotify tá sendo uma belezura, cara. Se você veio do TikTok, conta pra gente. Curte a gente no Instagram, curte a gente em todas as outras redes que a gente tem. Crescer mais, fazer mais vídeos, porque o nosso objetivo é ter dito isso todo dia. Porque todo mundo merece ouvir história de babaca todo santo dia. Então, assim, ajudem a gente. Todo dia eu não sei não, mano. Eu não preciso de vocês. Eu vou fazer todo dia.
Pra ficar ele lendo história pra ele mesmo. Chase, ele vai ser o host e ele vai falar: e aí, gente, o que vocês acharam? Aí ele vai mudar assim, ele vai colocar um óculos de sol. E aí ele: então, Arthur, eu achei tal coisa. Muito bem, Arthur, muito bom essa sua ideia. Inclusive... Exato. Você nunca tá sozinho quando as vozes da sua cabeça falam alto, mano. É incrível. Meu irmão arruinou meu casamento ao pedir a namorada em casamento. Então... eu arruinei o pedido dele. Cara, eu já vi muitas histórias assim, eu preciso de mais. 35 milhões, eu não entendi porque que o cara ele coloca 35... eu não entendi a relevância dele colocar a conta bancária dele, o saldo da conta bancária nele. Né? Assim, qualquer coisa que ele vai dizer daqui pra frente não importa, porque ele tem 35 milhões na conta, então vai tomar no cu. Tô brincando, gente, eu sei que é 35, o M é de meio, então é 35 homem. Tem um irmão mais novo, o Todd, 29 milhões... Parei, prometo. Força aí, Curi. 29 anos, homem, que teve um nascimento complicado e precisou ficar um mês na UTI. Por causa disso, meus pais sempre mimaram muito ele e praticamente nunca lhe negaram nada, mesmo que isso fosse prejudicial pra mim e pra minha irmã, Abby. Eu acho que já é a terceira ou quarta Abby que a gente vê. Só existem Abbys na internet. No Reddit, a cada cinco pessoas é uma Abby. É a mesma. É a mesma, né? Que por acaso tem 32. O Todd adora essa atenção. E em mais de uma ocasião, fez de si mesmo o centro das atenções em eventos especiais meus, da Abby ou de algum primo. Por causa disso, Abby e eu temos uma relação complicada tanto com o Todd quanto com nossos pais. Infelizmente, Todd conheceu e se apaixonou por Lucy, uma mulher de 24 anos, que anunciou sua própria gravidez durante o chá de bebê que minha mãe organizou para a Abby. Isso antes do casamento. Antes do casamento. E vocês veem que já combina totalmente com o Todd, né? É um sem noção com uma sem noção também. Quando eu pedi minha esposa, Michelle, de 30 anos, e aí aqui a gente vê que os dois irmãos eles têm um tipo, né? Eles só miram em mulher com exatamente 5 anos a menos. Nem 4, nem 6. 5. Minha vontade era apenas de fugir e casar em segredo. Mas ela queria muito que a família dela estivesse presente. Então, convidei a minha família por obrigação. Durante um passeio, meu padrinho de casamento, Jean, de 35 anos, viu cair do bolso do Todd um recibo de uma joalheria. O Jim confrontou o Todd sobre isso, o que acabou virando uma briga. Jim me contou tudo e eu disse ao Todd que ele não seria mais padrinho, porque eu sabia que ele ia pedir a Lucy em casamento durante o meu casamento. Todd chorou pros nossos pais, o que causou uma baita confusão. Na visão dos meus pais, como Todd nunca admitiu que faria o pedido, eu estava julgando ele injustamente. Eu não aceitei isso e joguei na cara deles o histórico de comportamento do Todd. Meus pais não conseguiram rebater e fizeram o Todd prometer que não tentaria nada no meu casamento. Mesmo assim, não me convenci a deixá-lo ser padrinho, mas avisei. Se ele tentasse qualquer coisa como convidado, iria se arrepender. Não, isso antes do casamento. Isso antes do casamento, tá. Porque eu ia falar, quem é o filho da puta que traz a aliança e o recibo? Nossa... Mano, o cara, tipo, tá aqui, ó. E tá aqui o recibo, pra você saber quanto que eu gastei, viu? Exato, depois você faz o pix da metade. Aliança de casamento é uma coisa que você não deveria parcelar, porque já imaginou se você parcela a aliança de casamento e aí a pessoa diz não, e aí agora você ainda vai ter mais 10 meses pagando essa porra dessa aliança? É por isso que você pensou isso enquanto você escolhia a aliança da sua mulher? Talvez. Lipe. Mas apesar de eu ter dito isso, a minha aliança eu provavelmente vou parcelar sim, porque eu estou muito seguro da minha posição. Assim, eu parcelei porque você não deveria pedir em casamento uma pessoa que você não tem certeza que vai aceitar. Amigo, isso é uma coisa bem importante. Eu entendo, só que você vê o naipe, você vê o padrão das pessoas que a gente traz nas histórias aqui, é só um bando de maluco. Mano, essa galera tem que comprar um anel naquelas máquinas Gumball, sabe? Que você só, tipo, bota dinheiro e gira e aí cai um anel de plástico. É isso que você tem que gastar de dinheiro. Mas vai lá, continua, Lipe. Avançando para o dia do casamento... Adivinha, Todd foi até a Lucy e a pediu em casamento durante a dança da Michelle com o pai dela. Não. E fez isso de um jeito que todo mundo viu. Hora da minha vingança. Eu gostei que esse cara, ele assim... repercussão, não sei o que, ele falou, não importa, vamos direto pras cabeças. Tá, Lipe, antes da gente ir pra vingança, existem 1000 histórias de gente que pede em casamento no casamento dos outros. Por isso que existe uma regra que é você deixa pessoas específicas no seu casamento, padrinhos específicos no seu casamento que você confia. A única função deles é impedir que isso aconteça.
No meu casamento a gente teve isso. Sorte que no meu casamento a gente não tinha ninguém que a gente achou que ia fazer isso. Mas a gente tinha pessoas preparadas pra caso acontecesse. Esse Jim que viu o recibo, ele tinha que estar colado no Todd. Mas assim, não deixar o Noia ir pro banheiro sozinho. Ele tinha que chegar no casamento e falar assim: Todd, abre os braços, abre as pernas e, mano, checar ele, procurar bolso, paletó, tudo. Encontrou anel, irmão, nem joga fora. Engole o anel. Porque jogar fora ele pode encontrar. Engole o anel. Mano, sim, ou então ele podia assim, ele ser uma sombra do Todd. Se ele vê o Todd se ajoelhando por qualquer motivo, mano, ele já vai assim com o peito do pé inteiro assim nas costas do cara, já cair no chão e pensar melhor nas ações dele. Jim e eu contratamos uma mulher para fingir que era amante do Todd. Ela foi até a casa deles, tocou a campainha, fez um estardalhaço e disse que estava grávida de um filho dele. Meu Deus. Lucy jogou o anel na cara dele e saiu chorando, foi horrível. Quando Todd viu o sorriso no meu rosto, ele soube que fui eu. Eu não respondi a nenhuma ligação dele ou mensagem dele, nem dos meus pais. Até, inclusive, depois da lua de mel. Lucy jogou as coisas dele fora e não tem deixado ele ver o filho. Todd está furioso e exigindo que eu limpe o nome dele. Mandei uma mensagem dizendo que não fazia ideia do que ele estava falando. A Michelle sabia de tudo desde o começo e me deu sinal verde para seguir com o plano, depois que o Todd estragou o momento dela com o pai. Eu me senti ótimo. Mas agora até Abby acha que eu fui longe demais. Desculpa, eu achei muito engraçado. Eu me senti ótimo. É que não ver o filho é foda, né? Então, esse é o ponto. Eu tinha esquecido desse detalhe. Porque assim, eu achei catártico, divertido, gostei de ouvir, achei engraçado. Mas ele já tem filho junto. E assim, a Lucy tecnicamente não tem nada a ver com a história. Ela podia ter dito não. Ela podia ter feito, irmão, levanta, sabe? Existem noções que podiam ter acontecido. É o que eu falei. A vingança, ela acaba tendo repercussões e eu não ia me sentir bem. Se eu tivesse organizado isso, eu não ia me sentir bem no final. Porque tem uma criança no meio. Mas ele se sentiu ótimo. Então, ele também. Eu tô mal. O cara tá tranquilo. Então, assim... A Lucy, ela anunciou que ela tava grávida no chá de bebê da Abby. Então, assim, ela tem culpa no cartório também. É um casal sem noção, mas eles se merecem, entendeu? Sei que o Todd fez muita merda com o narrador, mas fazer uma coisa que vai afetar o casamento do irmão, o casamento, não casamento evento, o casamento, a vida de fato do irmão, causar problema com a sobrinha dele, nossa, eu achei muito bosta. É o tipo de coisa que sei lá, mano, é que nem jogar tinta, é super divertido na hora, mas aí quem que vai limpar essa merda depois? O Todd, ele é um sem noção, só que agora quem perdeu a razão foi o cara, foi o cara que escreveu. Mas assim, ele tá se sentindo ótimo. Pessoal, essa próxima história, eu acho ela muito interessante porque todo mundo já passou em algum nível com isso daqui. Seja, assim, eu espero que em proporções completamente diferentes, né, em proporções completamente menores, mas todo mundo ou já foi atrapalhado por um vizinho barulhento, ou já foi o vizinho barulhento. A gente foi o vizinho barulhento. A gente já foi o vizinho barulhento, só que eu diria que a gente não chegou a 1% disso que eu vou ler agora. Me mantendo acordado com as suas festas, aproveitem a vergonha no noticiário nacional. Eita! Em setembro de 2020... É o William Bonner. Boa noite. Boa noite. Homem, 60 anos. Em setembro de 2020, o apartamento ao lado do meu foi alugado para duas jovens, ambas estudantes. Depois de um tempo, elas decidiram dar uma festa. Nada demais, exceto que a Bélgica estava em lockdown total por causa do Covid e só era permitido receber visitante fixo. Mas enfim, ser jovem e tal. Então eu nem me importei tanto. Nessa época, eu trabalhava na área da saúde. Atuo com pessoas com deficiência intelectual, mas me ofereci como voluntário para a equipe especial de Covid, o que significava que eu era chamado para cuidar dos residentes infectados ou em quarentena. Então, eu fazia jornadas de 10 a 11 horas por dia, além de 1 hora de pedalada até o trabalho e outra de volta. Apesar de um barulho de uma festa ser uma coisa que incomoda, eu sou uma pessoa bastante tranquila e entendo que morar em cidade, morar em prédio, enfim, é uma coisa, essas são coisas que fazem parte, né?
Então, ok, elas fizeram a tal da festa, eu até aguento um pouco de música e barulho, mas essa festa foi completamente insana. Gritos no corredor, gente quebrando coisas e etc. Por volta das 4 da manhã, fui até lá me apresentar e perguntei quando os mais de 20 convidados iriam embora. Também pedi educadamente que evitassem fazer outra festa no dia seguinte, já que acordo às 6 da manhã todos os dias. Elas prometeram que iam pegar leve. Não pegaram. E que não fariam festa no dia seguinte. Fizeram. E no dia seguinte também. A essa altura, eu já estava 3 noites sem dormir e à beira de um colapso. Conversei com as meninas todas as noites, e todas as noites elas pediam desculpas, mas nada mudava. E eu me sentia péssimo ao entrar no apartamento delas, que ficava lotado de gente, sabendo que eu trabalhava com pessoas vulneráveis e que podia acabar levando o Covid pro trabalho. Lembrando, isso foi antes de testes, antes de vacina ou de qualquer conhecimento sólido que temos hoje sobre o coronavírus. Felizmente, chegou o fim de semana e elas foram para a casa dos pais e eu consegui descansar um pouco. Dá pra imaginar que eu não estava gostando das minhas novas vizinhas. Nas semanas seguintes, elas pararam com as grandes festas, mas passaram a receber uma enxurrada de visitantes todas as noites. E por enxurrada, eu quero dizer o tempo todo. A campainha tocava mais de, 60, 70 vezes por noite. Que isso, Sempre mano? tinha alguém entrando e saindo, e geralmente bêbados e barulhentos. Nosso corredor compartilhado é um verdadeiro eco. Ele é todo de pedra, então qualquer som se espalha pelo prédio inteiro. Eu simplesmente não conseguia dormir durante a semana. Estava ficando maluco. Jano, chama a polícia logo. Os homens vão vir, os homens estão chegando. Eu só conseguia descansar de sexta a domingo, quando elas iam para a casa dos pais. Eu não entendia como alguém podia conhecer tanta gente assim. Olha, na época da faculdade, se você se predispor a fazer festas volumosas praticamente todo dia, eu acho que você consegue. Talvez elas estejam conseguindo um pouco demais, mas pra ser bem sincero, não é tão difícil assim. Numa dessas noites, indo reclamar do barulho, encontrei meu vizinho de cima, que também está no Reddit. Oi! Do jeito que ele escreveu, eu imaginei ele, abrindo a janela e mandando um oi pra pessoa de cima. E decidimos unir forças para acabar com aquilo. Ele me contou algo importante. O motivo de tantas visitas é que elas estavam usando o apartamento como um bar improvisado. Nem fudendo. Como os bares estavam fechados, os estudantes usavam um apartamento grande para se encontrar. Além disso, do outro lado da rua havia outra república com 5 rapazes e lá também era um ponto de encontro secreto. A galera circulava entre os dois, dependendo do clima ou das pessoas que queriam ver. Os meninos atravessavam a rua cerca de 15 vezes por noite. A maioria dos visitantes pareciam ser estudantes de direito. Ai, a ironia. Advogados. Filhos da puta. Basicamente, nosso corredor virou parte do bar deles. Tentamos conversar com as meninas. Depois com os visitantes. Ninguém tinha empatia, não tinham o que fazer. Pedíamos silêncio às 4 da manhã e riam da nossa cara. Nos viam como os vizinhos chatos, sem dúvida. Alguns estavam tão bêbados que nem sabiam onde estavam. Começamos a ligar para a polícia. Dezenas de vezes. A polícia vinha, mas geralmente ninguém atendia a porta, então a polícia dizia que não podia fazer nada. Cara, essa polícia da Bélgica. Falar em arrombamento, mano. Não, porra, pelo amor de Deus, velho. A polícia da Bélgica também não tem o que fazer, né? Não, e em plena pandemia, né? Não é uma festa qualquer. Cara, e que porta trancada impede polícia, gente? Pelo amor de Deus. Continuamos ligando, ao menos para deixar registrado no sistema. A Bélgica ainda estava em lockdown total. O que eles faziam era completamente ilegal. Mas mesmo assim, a polícia dizia estar de mãos atadas se eles não abrissem a porta. Como a polícia não ajudava, eu fui atrás de outras soluções. Sou assistente social, então não tenho problemas em pesquisar e ligar atrás de ajuda. E foi o que eu fiz. Liguei para vários lugares. União Estudantil, Prefeitura, Polícia, todos extremamente compreensivos, mas sem poder real de ação. Segui a sugestão do vizinho de cima, oi, e entrei em contato com o coordenador ou reitor do curso. Mandei um e-mail super educado, pedindo desculpas por tomar o tempo dele, mas havia um grupo de estudantes da sua faculdade quebrando todas as regras de Covid todas as noites. Talvez fosse bom ele saber, especialmente porque eu e meu vizinho estávamos prestes a levar isso para a imprensa. As festas ilegais já estavam aparecendo nos jornais. Confesso que eu fico assim, muito impressionado com o quão esse cara demorou pra ir pras cabeças, mano. Mano, no terceiro dia, eu não ia bater na porta, eu ia jogar um coquetel molotov. Não, um coquetel molotov, irmão.
ia tacar fogo naquela porra, ia entrar com extintor de incêndio. Mano, 3 dias sem dormir, fi. Sim. 3 dias sem dormir, velho, você não pensa, você só tem ódio no coração. Exato. Cara, muita paciência. É a Bélgica, mano. É pouco problema. Bélgica. É pouco problema. Nossa, mano. E o coordenador? Ele me ligou, no mesmo dia, inclusive, e conversamos sobre o problema. Ele me garantiu que ele ia cuidar disso. O que ele fez? Ligou para a estudante de direito e para os pais dela. Um dramalhão começou e finalmente conseguimos sentar com as meninas e elas pareciam estar arrependidas. Algumas choraram. Para isso eu não tive nenhuma paciência. Elas estavam assustadas, não arrependidas. Exatamente. Descobrimos que a polícia já tinha conseguido entrar algumas vezes, na verdade, e emitido multas pelas festas. 300 euros cada. Só que, putz, gente, assim, 300 euros a multa, isso provavelmente virou o valor pra entrar na festa, né? Faz o rateio com o pessoal. Se tava entrando 70 pessoas por dia, irmão, divide isso aí, dá nada, velho. Faz o rateio, vai que vai. Então, nem sei por que continuaram. Também reclamaram que o coordenador ligou às 11 da manhã e eles ainda estavam dormindo. É uma falta de respeito acordar essas duas jovens estudantes às dormindo. 11 da manhã. Às 11 da manhã. E eu disse, aí tá o problema. Vocês ainda estão dormindo às 11. Eu acordo às 6 todos os dias e vocês nunca demonstraram consideração. Isso foi um pouco de vingança, foi um pouco de desabafo. A conversa foi razoavelmente amigável e torcemos para que isso resolvesse. Acabou, gente. Não resolveu. O que vocês acharam? Calma, acabou? Acabou. Não tem mais? Update? Ué, você falou que... Terminou aqui. Não, ele tá mentindo, vai se ferrar. Vai se ferrar. Ele tá mentindo, Nossa, vai se ferrar. Cadê a humilhação? Você me prometeu humilhação, Lipe, eu quero mais. Eu fui jovem há muito pouco tempo atrás. Só que agora, como eu sou um pai, eu já liguei pra polícia por causa de barulho. Mais de uma vez. Virou meu hobby agora ligar pra polícia. Então assim, porque quando você tem uma criança e o seu sono ele é muito delicado, e você tem alguma pessoa se divertindo, virou o seu problema essa diversão. E você tem que parar com essa diversão agora. Você senta na varanda com um medidor de decibéis, assim, cara, se chegar num 60 aqui, eu nem preciso mais, eu já atunei meu ouvido, eu já sei quando que passa já. Eu tô falando isso, mas assim, eu não sou tão insuportável. Mas realmente a gente teve vizinhos aqui que era, tipo, loucura, assim, não era só a gente, era todo mundo reclamando. Então, assim, chama a polícia com tranquilidade. E resolvi o problema. E aí acabou. Cara, 3 dias, vizinho de porta. Mano, e assim, e ele ia... E não resolvia, cara. Ia ficar, tipo, a última conversa não ia ser de boa. E o que é foda, né? Porque, tipo, um cara literalmente chegando pra 2 meninas e, tipo, berrando, gritando, eu entendo. Sim, mas, assim, a privação de sono é foda. Não, a privação de sono, a raiva, enquanto ele via pessoas morrerem e elas estavam fazendo festas. Tipo, cara, exato. Ali era mais intenso, sabe? Tipo... Eu acho que ele podia fazer uma bomba biológica. Assim, ele tava vendo pessoas de Covid, sei lá, mano, mandava elas tossirem numas garrafas de cerveja e botava a garrafa de cerveja no pé da porta. Acho que tudo é justo depois do 3º dia sem sono. Ele continua literalmente dizendo, mas se tivesse resolvido, eu não estaria aqui, certo? Let's fucking go. Você pensaria que elas entenderam o recado e iam parar com a bagunça. Errado. O que fizeram? Passaram a ir para a República dos Meninos do outro lado da rua. Menos movimentação no nosso corredor, o que é verdade, mas o barulho continuava firme. E estávamos em plena segunda onda da Covid já, e eles se encontrando em grandes grupos. Eu não via ninguém fazia quase 1 ano. No meu trabalho, ninguém podia nem visitar a própria família. Era muito revoltante. Meu vizinho de cima filmou uma dessas festas do outro lado da rua e me mandou o vídeo. Pensamos em mandar para a imprensa, mas não sabíamos se era uma boa ideia. Então, postei no subreddit do nosso país para sentir o clima. Teve bastante repercussão, comentários e votos positivos. Parecia que muitos estavam fartos de gente desrespeitando as regras também. Depois de conversar mais com o vizinho, decidimos sim ir à imprensa e subir mais um nível na hierarquia da universidade. Contatamos a vice-reitora responsável por casos disciplinares, uma das 12 vice-reitoras para os 15 mil alunos do campus, ou seja, bem alta na hierarquia. E as coisas andaram muito rápido. A imprensa local pegou nossa história no Reddit e entrou em contato. Passamos as informações e confirmaram com a polícia que já tinham ido dezenas de vezes ao nosso prédio e à casa na frente sem conseguir entrar. Contamos que a universidade estava ciente e esperávamos que agissem. No dia seguinte, a matéria saiu no site deles e viralizou. Foi parar em portais nacionais, manchete chamativa: estudantes egoístas tirando o sono de profissionais da saúde, mesmo com dezenas de visitas da polícia. Bom, forte. Gostei. A vice-reitora também nos procurou.
colheu nossos depoimentos, já estavam prontos por escrito, e disse que iria investigar o caso. Mais repórteres começaram a me procurar e mantivemos a universidade informada. No dia seguinte, recebi uma mensagem do vizinho. Uma equipe de TV nacional estava na porta. Ele recusou dar entrevista, e eu teria feito o mesmo, pra ser bem sincero, mas eles fizeram a matéria mesmo assim. Às 19 horas, lá estava, na nossa rua, no noticiário. Mostraram os policiais parados em frente, portas fechadas, e o porta-voz da polícia local reclamando da falta de colaboração. E a melhor parte, um dos estudantes da República deixou a equipe entrar e, na câmera, confirmou tudo que denunciamos. Que tinham festas que não abriam a porta para a polícia e que faziam isso várias e várias vezes. Até hoje não entendo porque ele achou que isso era uma boa ideia. Esse é o futuro advogado da Bélgica, gente. Ele deve ter entrado na lógica da delação premiada, né? Talvez se eu colocar o meu na reta, eu saia mais impune, né? Enfim, tentando encurtar uma longa história. A imprensa se acalmou depois, graças a Deus, e a universidade seguiu com o processo disciplinar. Antes da audiência, nos sentamos com as meninas e esclarecemos algumas coisas. Queríamos voltar a conviver normalmente e tentarmos amenizar a situação. Por termos falado bem de leve delas... Véio. Cara, eu achei essa pessoa tem um coração... Essa é a pessoa, aquela pessoa que tem um coração tão bom que ela vai se fuder muito na vida por ser uma pessoa tão boa. Mano, se fosse assim, pode ser um grande preconceito meu, mas se fosse no Brasil, irmão, já teria rolado tiro, velho. Já teria, mano, invadido... Cadê um delegado pra liberar a entrada nesse apartamento? Teria rolado muita coisa muito tempo antes. Mas muito tempo antes. Por termos falado bem de leve das meninas, elas pegaram 40 horas de serviço comunitário e um período de condicional. Ah, meu ovo. Os meninos do outro lado da rua levaram 80 horas cada e cada um teve que escrever uma carta de desculpas que eu li com bastante satisfação. A parte triste é que a maioria deles parecia apenas garotos jovens e imaturos, mas isso foi depois de serem expostos no noticiário e sofrerem uma ação disciplinar. Mas nunca quisemos que as coisas chegassem a esse ponto. É normal esperar algum barulho quando se vive no mesmo prédio e nunca iríamos a esses extremos por barulhos esperados. Mas essas pessoas passaram dos limites e então fomos forçados a fazer o mesmo. Pelo resto do ano, uma simples mensagem no WhatsApp era suficiente para silenciar qualquer barulho vindo do apartamento deles. Se serve de algo, espero que eles tenham aprendido que até pessoas muito educadas e tranquilas podem ficar extremamente irritadas quando são privadas de sono e expostas a barulho excessivo. Acabou. E eu fico até um pouco incomodado com o quão o narrador é uma pessoa, eu não vou nem dizer com um coração bom, com um coração inocente, mano. Eu vou falar, é um bundão. Falta ódio. Faltou gás lacrimogênico, cara. Faltou mangueirada de bombeiro dentro daquele apartamento. Eu estou bravo porque não teve uma vingança mais forte do que do noticiário. Lipe, o resultado deles, o que eles aprenderam disso? 40 horas de catar lixo na rua? Elas não dormem, elas vivem as 24 horas. 40 horas não é nada. Elas resolvem isso em 3 dias. É que é complicado porque, assim, eu não sei como é que funciona na Bélgica, mas eu acho que provavelmente elas pagaram o que dava pra ser feito. Eu não sei se elas poderiam ser presas ou alguma coisa mais intensa, assim, sabe? Elas podiam ter perdido a faculdade. Elas podiam não poder virar advogadas. Sei lá, gente. Não, acho que também não é pra tanto. Elas são jovens inconsequentes, babacas. Eu acho que se fosse no Brasil, provavelmente qualquer pena que elas teriam pegado teria sido muito maior. Só que mas eu acho interessante pensar disso por ser na Bélgica. Essa história não funciona pra gente. A gente que é brasileiro, é impossível imaginar pessoas tão sem noção batendo de frente com pessoas tão calmas. Tipo, essas pessoas... A gente mora em São Paulo, velho. Ninguém aqui é calmo. Todo mundo aqui é naturalmente estressado. A gente ia pras cabeças muito antes, mano. Fato. Cara, Não, de fato. Lembra na pandemia, assim, quando descobriam alguma coisa, assim, que isso aconteceu pra caramba aqui no Brasil, de boa. Não tô falando que isso só aconteceu... Não, o Brasil... A gente lembra como foi terrível tudo isso. Mas eu lembro de que muita gente que fazia isso aparecia nas redes sociais, cara. Você era linchado na rede social. Linchamento virtual. Linchamento virtual. Eu falei Pugliese lá no começo, e assim, eu não escuto o nome Pugliese desde 2020. Isso é verdade. Essa foi uma história que, das 3, foi a que eu mais cavei pra tentar encontrar update. Eu queria saber do que aconteceu com as meninas e com os meninos também. Eu não encontrei nada, mas assim, na época do Covid, cara, teve história de, estudante de medicina que se fudeu, não conseguiu tirar CRM, literalmente não conseguiu exercer a profissão por conta disso depois. Então assim, eu quero acreditar
que esses advogados se fuderam por ter feito tudo isso. Porque a questão não é nem só a inconveniência do barulho, a questão é a falta de bom senso pelo Covid. Tanto de gente desse grupo que deve ter pego Covid na época, é muito possível que alguém tenha morrido por conta dessas festinhas, tá ligado? Exato. E aí ele fala, mas é porque eles são jovens, eu não queria ter feito. Não, cara, é adulto, são adultos. Tipo, eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem que eles estão fazendo festa, mano. Estão fazendo errado, loucura. Aí eu estou virando um velho chato também. É que você é pai. É que eu sou pai, mano. Agora eu não consigo mais me identificar com essas pessoas. Mas, TikTok, eu te amo. TikTok, tamo junto. TikTok, tamo junto. Dá pra você fazer uma bagunça boa, dá pra você fazer uma festa com algumas pessoas na sua casa sem você fazer o chão tremer, sabe? Sem o prédio inteiro ficar pandemia, sabendo. não faça uma festa numa pandemia. Não. Óbvio. Numa pandemia não, pelo amor de Deus. Exato. Muito bom, Lípio. Boas vinganças. Bom demais, gostei. Quem foi mais babaca dos três? Vingança mais babaca, não. A coisa que merecia mais vingança. Eu acho que os jovens, hein? Acho que os jovens da última história. Porque eu acho que a forma como eles pagaram foi dentro do que a lei É porque eu tô pensando poderia assim... fazer, mas foi... É porque o primeiro, ele é muito mais pessoal, né? Você atrapalhou uma pessoa. O segundo também atrapalhou um casamento. Eles estão atrapalhando a vida de milhares de pessoas porque eles estavam se aglomerando durante uma pandemia. Então, assim, não tem muito o que discutir. E eles foram que saíram melhor, hein, mano? Tô falando. Eles foram que saíram menos impactados. É justo. Gente, mas é isso. Essas foram as histórias da semana. Vejo vocês no próximo episódio. Não se esqueçam de seguir no Spotify, seguir no YouTube, deixar o like onde você estiver, avaliar 5 estrelas no Spotify, seguir no TikTok, dançar uma Macarena. E, por favor, ser o mínimo inconveniente possível com as pessoas ao seu redor, a menos que as pessoas tenham sido inconvenientes com você. Aí tá liberado ser inconveniente com os outros, tá bom? É isso aí. É isso. Tchau! Tchau! Tchau!